Olá, querido aluno, querida aluna, espero que vocês estejam bem nesse momento. Falaremos hoje sobre as propriedades do som. Para isso, nós precisamos recordar uma coisa: o que é música? Você lembra? Nós já aprendemos que música é a arte de organizar os sons, não é mesmo? Um som por si só, ele não é considerado música. Quando eu pego diversos sons e organizo, eu crio o quê? Eu crio um discurso musical. Eu faço música. Então a música ela parte desse princípio. São sons que são organizados de modo a produzir música. E os sons eles têm algumas características pessoais deles, características particulares. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre elas. Vem comigo. Então, pessoal, conhecendo as propriedades do som, teoria musical, aula 1. Vamos falar um pouco sobre a duração. O que é duração, afinal? É a propriedade do som, tá? Que nos indica se um som é longo, se ele vai durar bastante ou se ele vai ser bem curtinho. Então, a mesma nota eu posso executar de várias maneiras no instrumento. Eu posso executar um do bem longo, ou posso executar um do bem curto, do. O que vai dizer se a minha nota que eu vou tocar vai ser longa ou curta é a duração. Então, por exemplo, a gente tem as figuras musicais. A semibreve ela tem um som bem longo. Já a semínima tem um som mais curto. Se eu for para a semicolcheia, vai ser mais curto ainda. Então, isso é duração do som. Muito importante a gente compreender essa propriedade, essa característica do som, para poder organizá-lo e criar música, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a altura. O que é altura, pessoal? Propriedade do som que nos indica se o som é grave ou agudo. Isso é muito importante, porque os sons graves nós chamamos de sons baixos, tá? O som grave é aquele som mais grosso, assim, ó. Por exemplo, vou cantar um do grave. Do. Se eu cantar esse do lá em cima, oitava acima, ele vai ficar agudo. Do. Posso cantar mais agudo ainda? Do. Isso é altura. Cantei 3 notas dó, né? Foram a mesma nota 3 vezes, porém em alturas diferentes. Um dó mais grave, um dó ali no meio, um pouco mais agudo, e um dó alto, né? Que a gente chama de alto, que é um dó mais agudo. Então, altura, sempre que você ouvir falar sobre altura, é essa propriedade do som que indica se o som é grave ou agudo. Lembrando que sempre existe um intermediário, tá? Entre os extremos. Então, longo e curto, tem longo, médio, curto. Grave e agudo, que seria a altura, grave, médio e agudo, ok? Vamos para a próxima propriedade do som, intensidade. Você vai ouvir falar bastante sobre essa propriedade do som. Eu particularmente uso, porque assim, o meu instrumento principal, para quem não sabe, é a bateria. Eu gosto muito de tocar bateria. A intensidade é a propriedade do som, que vai me dizer se um som é forte ou fraco. Então, o bom batera, por exemplo, é aquele que sabe fazer variações de intensidade. Eu posso tocar a mesma música de forma forte ou a mesma música de forma fraco. Ou, durante a mesma música, eu posso tocar um trecho, por exemplo, a estrofe da música, o início da música mais fraquinho. No refrão, que é a parte principal, eu posso ficar mais forte. Só cabe para a bateria? Não. Todos os instrumentos, até mesmo a voz, você pode criar variações de intensidade, ok? Próxima propriedade do som, timbre. Propriedade do som que indica a origem do som. Olha lá, tá aparecendo outras coisas ali. Ignora. Timbre. Então, o timbre ele vai me indicar a origem do som. Então, eu ouço um som. Por exemplo, às vezes você que mora em casa, o seu pai chega do trabalho e você ouve o som do carro dele. Você não viu o carro dele, mas você ouve aquele som. Opa, o papai chegou, porque você já conhece o som do motor do carro do seu pai. Então, você sabe que ele chegou. Isso é por quê? Por causa do timbre, é o DNA, é o que vai indicar a origem do som de cada item, de cada objeto, o som da voz humana. Quando alguém te liga, você atende, não está vendo nas chamadas de vídeo, você sabe quem está falando, primeiro porque pode ser que apareceu o nome da pessoa ali, mas se ela ligou de outro número, você sabe que é a pessoa, porque você identifica o timbre, como o timbre de voz, cada um tem o seu, tá bom? Mesmo um instrumento produzido em série, um violão, você pode ter o mesmo violão produzido na mesma fábrica, aliás, o mesmo violão não, um violão diferente produzido na mesma fábrica com o mesmo modelo e ter timbres, sons diferentes. É a característica particular do som, ok? Então, para a gente recapitular aqui rapidinho, então as propriedades do som são, repitam comigo, duração, tá? O que mais? Altura, intensidade e
timbre, beleza? Legal, pessoal. É importante saber que as propriedades do som não diz respeito só ao ambiente, o universo musical. Qualquer som, seja o latido de um cachorro, seja o som de um móvel arrastando, se você prestar atenção, você vai conseguir observar se aquele som é grave ou agudo, se aquele som é longo ou é curto, se aquele som é fraco ou forte. Então eu desafio você observar aí ao seu redor, feche os olhos um pouco, ouça os sons que estão ao seu redor, tá? E tenta identificar que som é. Primeiro identifica qual é o som, beleza? Identificou o som? Então, por exemplo, aqui ó, eu ouvi agora há pouco o latido de um cachorro, tá? Então eu identifiquei, beleza, latido de um cachorro. Escreve aí nos comentários ou na nossa sala virtual, escreve latido de um cachorro. E aí, esse latido do cachorro, qual que é a duração desse som? Ele é longo ou curto? O latido que eu ouvi é um latido curto, beleza? Ah, esse som, esse latido, ele era grave ou agudo? Eu ouvi um latido grave, acho que vocês estão ouvindo aí também, tá? Eu ouvi um latido grave, deve ser um cachorro grande. Beleza, então esse som é curto, esse som é grave, esse som é forte ou fraco? É forte. Embora aqui eu não esteja ouvindo tão forte, mas se chegou até a minha janela aqui no 5º andar, é porque esse som é forte. E qual que é a origem desse som? Esse timbre está vindo da onde? Do latido do cachorro. Já é o primeiro tópico ali, ó. Já volta quando a gente responde qual é a origem do timbre, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, se você está no YouTube, deixa aquele like. Nos vemos em breve. Muita saúde, paz, sabedoria e empatia. Tchau!